PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. PMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 22 de dezembro, 2 horas e 13 minutos, estamos ao vivo aqui para trazer os principais destaques do mercado financeiro repercutidos com o nosso time. Eu, Felipe Nascimento, Alan Gani, Alexandre Cabral, vamos falar muito aqui sobre tudo que está impactando o mercado financeiro nessa quinta-feira. A gente vai falar sobre PEC da transição, a gente vai falar sobre o anúncio dos ministros de Lula, a gente vai falar sobre Petrobras e, claro, histórias de Alan Gani e de Alexandre Cabral que não podem deixar de faltar aqui. Bom, então já vamos trazê-los aqui, o Alan Gani, o Alexandre Cabral. Muito boa tarde, sempre um prazer bater esse papo com vocês e... como dizem o outro, ai, tá chegando a hora, né, Gani? Boa tarde pra você. Tá chegando a hora, eu tô empolgadíssimo. O Cabral tava falando aqui com ele nos bastidores. Empolgadíssimo. E ele tá... O Cabral disse que hoje ele quer fazer um programa longo, ele quer chegar arrebentando. O Cabral foi um dos únicos. Até o Diego. O Cabral foi um dos únicos que eu vi reclamando quando a gente falou que ia entrar de recesso do ao vivo semana que vem. Ele falou assim, mas eu quero trabalhar, como eu posso contribuir? Isso. Cabral foi um dos únicos que falou isso. Viu? Admiro, viu? Boa tarde, Cabral. Boa tarde, beleza? Eu concordo com o Gani. Que o Gani fala hoje, eu vou concordar. Ô Gani, pra você ver, tudo pro Gani pra primeiro. Você ver a empolgação do Cabral, ele foi embora mais cedo do marketing hoje de manhã e chegou mais... Não, do news de manhã, e chegou mais tarde do marketing. Final de ano é ano de comemoração. Não, o Cabral falou hoje, eu quero ir direto até 3h30. Pergunta tudo pra mim, bateu no peito. Ele disse que quer ser o Messi hoje aqui. Ele quer liderar o mata no peito e... Matar no peito. Concordo. Pode perguntar tudo. Eu vi ele falando lá nos bastidores com a Débora se tava precisando de uma ajuda no Top News, fechamento do... até às 6, que ele tava numa vontade. Maluco, eu almocei demais. Imagina, o sangue inteiro tá no estômago. Inteiro do corpo. Imagina a leseira que eu tô hoje aqui.
Então, com vocês, propaganda, não é isso? Não. Não tem que chamar propaganda? Agora não, Cabral. Agora o que a gente vai falar é o seguinte. Ai, meu Deus. A gente tá comentando aí, né, desde, sei lá, meados assim de fevereiro, por aí, a PEC da transição. Não aguento mais. Então, Acabou, Gani, acabou ontem, Gani. Para Acabou, colocar uma pedra nesse assunto, que na verdade, esse ano, né, que ano que vem... Vem outra coisa, vem uma outra PEC. É igual aquele seriado que você vê e aí no final você fala, putz, vai acabar. E fala assim, não, deixa Sabe o cara que morre, aí no fim do seriado ele só dá uma abridinha de olho assim, você fala, putz, vai ter mais uma temporada. Mais uma temporada, É a PEC da transição, Alan Gani. E você me disse que estava estudando a fundo esse assunto. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, Você está estudando? por que você começou a estudar a fundo a PEC da transição? O que você queria encontrar? O que você queria saber? E a outra coisa, né? Quais as descobertas de Alan Gani sobre a PEC da transição? Eu tava lendo assim, né? Você começa a preparar a pauta, né? E você começa a preparar a pauta para o programa, enfim, estudar a pauta, né? Sim. Na verdade. E aí, passando nas notícias, eu vi uma notícia muito boa do Senado. Falei, pô, deixa eu ler isso daqui. E que não estava nos jornais, e eu achei muito interessante alguns pontos aí da PEC, né? Primeiro, a regra de atualização do IPCA não vai valer. Por quê? Porque agora, até o dia 31 de agosto, o Executivo tem um prazo para mandar um projeto de lei complementar para alterar a regra fiscal. Então está suspensa a regra de atualização do IPCA, por enquanto, tá? Porque pode mudar o arcabouço fiscal. Isso eu achei bastante complicado. Não gostei disso ter permanecido, porque tinha o destaque lá do Novo, né? Em que tomou uma pancada, mas não passou. Outro ponto. Aumenta as emendas parlamentares, agora o cálculo, de 1,2% para 2% da receita da União, tá? De emendas parlamentares. Grandes números, 77% vai para a Câmara e 23% vai para o Senado. O tal do orçamento secreto, emendas do relator, como queiram, basicamente ficou dividido de 50% o executivo, né, para investimentos discricionários, ele faz o que ele quiser, e 50%, dá mais ou menos uns 11 bi, para as emendas individuais, que vai lá para o parlamentar, certo? Agora, outra coisa que é importante, pouca gente também está falando, que é o seguinte, pelo menos, e é mais, né, 145 bi, mas tem mais, né? Vem os 23 e tal. Da onde que vai vir esse dinheiro? Porque muita gente acha que é o seguinte, o dinheiro tá lá... E só precisa ter uma destinação. E só precisa liberar o caixa. Ó, pode gastar. Não, mas o dinheiro tem. Não é isso. Esse dinheiro não existe. Então, é justamente isso. O teto de gastos é para você não gastar mais. Então, eu falo, ó, vocês estão autorizados a gastar mais. Mas como é que você vai gastar mais se não tem o dinheiro? Então, o executivo está autorizado a burlar não, né? Porque foi concedido pelo Congresso, né? A não ter a regra de ouro. A regra de ouro não vai valer. Ou seja, esses 145 bi, o executivo vai fazer o quê? Vai emitir título de dívida. Emitindo título de dívida, conseguiu dinheiro para pagar a despesa corrente. A regra de ouro proíbe isso. Mas o Congresso falou, ok, tudo bem, entendeu? Deu uma contornada. Deu uma contornada. Numa situação normal, você não pode emitir dívida para pagar funcionário público, aposentadoria, juros da dívida. Não pode. Você só pode para investimento, amortização de dívida, etc. Então, esse 145 bi, como o 70 bi é para pagamento de Bolsa Família, o que o governo vai fazer? Emite o título de dívida, captou o recurso. Emitiu como? Leilão, que o Cabral fala aqui, tesouro direto, né? Tudo isso são emissões de títulos de dívida. Então a gente está emprestando dinheiro para a sociedade, o governo paga juros. Pega esse dinheiro, o que o governo faz? Vai pagar esses benefícios, que é mais de 145 bi, né? Porque fala assim, 168, teve um cálculo do Instituto Fiscal Independente, falando que chega a quase 212 bi, somando tudo, né?
Então é uma cifra muito grande. E permaneceu um ano. Esse é pelo menos, né, assim, eu achei muito ruim os números, para falar a verdade, né? A possibilidade de mudar o arcabouço fiscal por projeto de lei, a cifra eu achei muito exagerada. Agora, a única boa notícia, se é que dá para falar assim, é pelo menos um ano. Mas quem garante que no ano que vem não vai ter uma outra discussão dessa e passa tudo de novo, ou se o Giba não vai lá na caneta e autoriza, entendeu? Quer que eu estenda mais? Ô, Gani. Vai, concordo. Eu concordo tudinho com isso. Eu até observei. Não é, Cabral. Eu ia falar sobre isso, não pode mas falar é que você concordo, falou. você tem que fazer mais uma pergunta para ter a tréplica. Mas, ô Gani, e aí você falou essa questão de emitir dívida, que seria um contorno ali da regra de ouro, que não poderia emitir dívida para pagar gasto corrente. Essa questão é que acaba trazendo aquele temor de vou aumentar a dívida pública, a relação dívida-PIB, vou aumentar um gasto sem origem de recurso. É isso que acaba, no fim das contas, trazendo o famoso temor e cautela para o mercado financeiro. É isso. Por quê? Quais são? Tô dando a colher de chá. Vai tocar. Quais são os... o tripé do orçamento? Tripé. A lei de responsabilidade fiscal, que nesse caso também houve uma autorização para passar por cima da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, entre outras coisas, ela diz que um banco estatal não pode financiar diretamente o Tesouro. Então o Banco Central ir lá e dar dinheiro para o Tesouro, não pode. BNDES, Caixa, Banco do Brasil, não pode. E diz que para você ter um gasto, você tem que ter uma justificativa de onde que vai vir a receita. Então, para cada gasto, você tem que ter uma contrapartida de receita. Da onde virá a receita? Né? E se esse gasto se tornar permanente, a receita tem que se tornar permanente. Isso é a lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é um tripé do orçamento. Qual que é o outro? A regra de ouro. Eu não posso endividar para pagar despesas correntes. E aí, o último aperfeiçoamento do orçamento foi o teto de gastos, que eu não posso gastar mais que a inflação do ano anterior, certo? O que é o teto de gastos em essência? O teto de gastos é não poder gastar muito. É isso, ele foi criado para botar um freio no gasto do governo. É isso, em essência é isso, certo? Se tem ou não tem dinheiro, para o governo disciplinar o governo do ponto de vista fiscal. Então agora, autorizamos 145 bi. Mas, como não tinha o dinheiro em caixa, 145 bi para gastar, então também tem que contornar a regra de ouro, entendeu? E contorna a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque da onde que está vindo a receita para financiar esse gasto? Certo? Vai vir, não é uma receita, é o endividamento. Sim. Certo? Então, quanto mais dinheiro precisar, mais aumenta a dívida. Mais aumenta a dívida. Esse que é o ponto. Então, assim, a sociedade, você fala assim, o governo pode ter dinheiro, mais dinheiro? Pode, claro que pode. Ele se endivida mais. A gente empresta dinheiro. Só que para ele se endividar mais, ele vai exigir, ele vai ter que oferecer taxas de juros maiores. Era isso que eu ia falar. Quando aumenta o endividamento, justamente por dar aquela contornada na regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, para alguém emprestar esse dinheiro para o governo poder se financiar, ele vai falar, olha, diante do passado, do que aconteceu, de vocês acabarem não respeitando algumas regras, eu preciso de um juro maior para eu poder emprestar essa grana para vocês. Isso. E aí a dívida fica maior ainda porque o juro é maior. O governo contorna tudo, o governo, o Congresso. O que ele não consegue controlar? O preço que o mercado topa emprestar. Isso ele não controla. O leilão lá que fura, isso ele não topa, ele não consegue controlar. O leilão veio abaixo, captou pouco, tem que oferecer taxa mais alta. Isso ele, né? Como é que você vai controlar isso daí? Então, quando começa a aumentar muito o endividamento, qual que é o problema? Esse Estado está tão grande que há um risco de calote da dívida pública. Se há um risco de calote da dívida pública, eu empresto dinheiro para você, só que numa taxa de juros maior. Então, todas essas regras, no final das contas, é uma tentativa de diminuir o gasto do governo, tornar ele mais eficiente e para diminuir os juros. Porque, não se esqueça, quando o governo ele se endivida com a gente, o que acontece? Ele não tem que pagar juros. Ele paga juros.
Mas só que, na verdade, quem está pagando os juros é a gente mesmo. E aí, o que ele faz? Ele faz a tal da rolagem, né? Então, tem dívidas que estão para vencer, ele emite uma nova dívida, paga aquela dívida e assim vai. Só que esse processo, né? Não tem fim e uma hora, não tem fundo. Não tem fundo, né? Esse é o problema. Saíram nomes aqui de Haddad, hein? Ah, é? Haddad falou. Secretaria de Reformas Econômicas, de Marco Barbosa Pinto. Não sei quem é. Sei. Secretário do Tesouro, Rogério Cusseron. Não sei quem é. Secretário de Política Econômica, Guilherme Melo. Isso aí tá à sombra Da dele de Unicamp. alguns dias. Já estava lá. PUC, São Paulo e Unicamp. Secretaria da Receita Federal, Robson Barreirinhas, eu não sei se é de carreira. Haddad falta definir Secretaria de Assuntos Internacionais, integração entre equipe econômica e objetivo de gestão a partir de janeiro, tá. Então isso tá no grupo de WhatsApp da Renascença. Tem umas frases aqui do Haddad, o Cabral, só para complementar. Ele disse que esses secretários aí são pessoas jovens, mas com grande experiência no setor público. O quarteto é formado por pessoas testadas e aprovadas com resultados palpáveis. Disse, inclusive, que esse Robson Barreirinha, que você comentou, secretário da Receita Federal, ajudou a sanear a dívida herdada da administração Celso Pitta na Prefeitura de São Paulo. Né? Então, Haddad justificando os nomes aí que anunciou de alguns dos seus secretários. Faltam ainda, né, anunciar assuntos internacionais, os adjuntos da Receita Federal, falou que vai ser auditor de carreira, e também adjunto do Tesouro, que também devem ser servidores de carreira, e aí diz que na próxima semana vai discutir com Lula alguns nomes aí para outros órgãos do governo, inclusive Caixa e Banco do Brasil, que tem feito algumas consultas por enquanto aí, mas ainda não está batido o martelo, Cabral. São nomes importantes que precisam ser definidos aí, até porque daqui uma semana e um pouquinho já tem que estar todo mundo no campo de batalha. Só o Guilherme Melo, uma vez eu assisti, acho que era ele, se eu não me engano, uma palestra dele na XP, né? Mas não gostei ali do que eu ouvi na época. E o economista do Meirelles, quando ele estava... Como era o nome dele, você lembra? Quando o Meirelles saiu a presidente, o cara muito bom. Eu lembro desse debate, foram 4 pessoas, naquele que era central. Esse cara arrebentou. E foi o Pércio Arida. Foi o Pércio Arida como o economista do Alckmin. O Paulo Guedes não foi convidado, mas ele não foi, acabou não aparecendo. Foi o Valdo Cruz, né, da Globo News lá, que conduziu nesse evento da XP, antes da eleição que o Bolsonaro foi eleito. E o Guilherme Melo estava. E teve um que era o economista do Henrique Meirelles, esqueci o nome dele, um cara muito bom, que ele falava assim, preço você não controla. E o cara fazia umas piadas, preço você não controla, faz assim e tal. E o cara meio que dominou, assim, a plateia ficou do lado dele. Mas ali eu não gostei muito. Essa linha aí, né, que é o Guilherme Melo, ele fez a graduação dele na PUC São Paulo, mestrado na PUC São Paulo também, depois acho que o doutorado, se eu não me engano, na Unicamp, né? Mas é uma linha mais desenvolvimentista, menos ortodoxa, tanto é que a foto dele que liberal. Ele mais gosta é com o Beluso, né? Beluso sentado e ele em pé do lado do Beluso. O Beluso, que eu já tive um embate com o Beluso. Eu ia falar que o Gani muito Quem quiser, próximo. Pesquisem na internet, bota meu nome, Alan Gani Beluso. Foi um embate que eu tive com ele. Foi um diálogo muito produtivo. Foi um diálogo muito produtivo, ao ponto do âncora do programa cortar o microfone dele para você ter uma ideia do nível, né, de respeito que ele teve comigo. Bom, Gani colecionando amizades aí, né? Mas ele ficou feio. Lara ficou feio Rezende, pra ele, ficou feio. O Lara Rezende tem uma Brincadeira. Falando nele, né? Eu coloquei o Lara Rezende aqui na conversa justamente porque a gente estava ontem a gente comentando aqui que ele teria recusado e tudo mais, muito próximo de Fernando Haddad, inclusive, mas hoje já tem a informação de que o Lula parece que está meio que obcecado em colocar o Lara Rezende, está participando, inclusive pessoalmente, dessas tratativas para tê-lo no planejamento. Porque seria,
talvez um aceno, mas seria a ratificação de uma mensagem de Lula ali para o mercado financeiro, né? Tomara, até porque ele no planejamento, por mais que o planejamento não tenha o protagonismo do Ministério da Fazenda, mas é claro que ele vai conversar, ele vai aconselhar o Haddad, né? E acredito que o Haddad não seja próximo ali, né? Nesse sentido, sabe? Que é uma pessoa muito experiente, que entende muito de economia. Então seria muito positivo ter uma pessoa dessa no governo, sem sombra de dúvidas. Né? Agora, vamos ver se o Lara Rezende aceita, né? Esse que é o... Será? Esse é o ponto, né? Porque já teve aí já teve cargos maiores, né? É o que você estava comentando ontem, né? Seria um downgrade. Eu acho que seria um downgrade para ele. Alexandre Cabral. O Cabral que tá tão falante hoje. O Cabral tá... Outro dia... Aqueles ursos que se alimentam e hibernam no inverno, Alexandre Cabral. Você mandou um WhatsApp antes que a gente... Cabral. A gente dá troca aí. A gente troca hoje. Hoje pela manhã, estávamos aqui, a Fabiana Silva tinha feito uma pergunta e acho que se encaixa agora para a gente conversar. Ela perguntou o seguinte... Ela perguntou... Cabral, você acredita que existe alguma possibilidade do atual governo, imagino o atual governo eleito, porque o atual governo ainda é Jair tem Bolsonaro, 9 dias de poder, né? Tirar a autonomia do Banco Central, quais as consequências que você veria? Posso responder, Cabral? Pode. Era tudo. As 3 palavras que o Cabral mais gostaria de ouvir agora. Posso responder, Cabral. É isso. Eu não acho impossível, não, mas eu acho muito difícil, tá? Tirar essa autonomia do Banco Central. Porque, enfim, vai ser aí não vai ser uma votação fácil, tem muita pressão do mercado para que continue a autonomia do Banco Central. Tá dando certo, né? Um novo Congresso, ela falou nesses últimos 9 dias? Não, no próximo. Nos próximos. Próximo. Tá. É que ela falou o atual governo, mas o atual governo, eu imagino que ela esteja com receio de Lula e não temendo uma movimentação mais agressiva na saída do Bolsonaro, pelo que eu entendi da pergunta dela. Não, eu acho que assim, a autonomia do Banco Central se mantém. Porque senão seria assim, Bolsonaro, tô saindo, vou tirar a autonomia, vou fazer loucuras, não é simples, tal. Não é porque isso. para tirar, até porque para tirar a autonomia do Banco Central precisa da aprovação do Congresso Nacional. Eu não duvido nada do recesso. Congresso, mas eu não acredito que a Haddad queira fazer isso. Não, seria agora, para esse ano, esquece. Um baita tiro no pé, né? Seria você jogar contra tudo que você está tentando mostrar que vai fazer. Não, se fizerem isso... Porque o Haddad está toda hora falando, a gente vai ter um novo arcabouço fiscal, uma coisa exequível, uma questão que vai melhorar o mercado, uma ampla discussão, a gente vai apresentar antes do que a necessidade, que é 31 de agosto, então a gente vai apresentar antes para ter discussão e tudo mais. Vai ser um negócio duradouro, que vai respeitar a responsabilidade fiscal, não sei o quê. Se toma uma atitude dessa, joga contra todo esse discurso, porque assim, o mercado já começou, quando foi exatamente o nome dele, depois da eleição de Lula, o mercado ficou um pouco pé atrás. Então ele está nesses discursos, todos, pelo que eu estou percebendo, todos os discursos do Haddad estão indo naquele rumo, né, naquele caminho de tentar acalmar o que já está agitado. Então, se faz uma movimentação dessa, fica pior ainda, né? E eu acho que só o mercado não caiu mais, a Bolsa não caiu mais, em parte, porque tem um Banco Central independente. Então, eu falo assim, por mais que façam barberagens do lado fiscal, pelo menos do lado monetário por 2 anos, não porque 2 anos você vai perder a independência do Banco Central, é porque pode mudar a diretoria. Então, pelo menos aí por 2 anos, o Banco Central vai fazer o trabalho dele, e sem pressões do governo federal, como supostamente dizem que ocorreu durante o governo Dilma. Boa. Estendendo um pouquinho o assunto que você estava falando, Gani, da dívida, o Fabson Bezerra, aí eu não sei se você tem essa resposta nos seus estudos, quanto deveria ser aproximadamente a variação do PIB do ano que vem
para manter a relação dívida-PIB estável com esses gastos aí do furo do teto. Não para manter essa dívida, né, sem aumentar. Sim. Uma boa pergunta. Não sei, vou procurar saber. Não é uma pergunta trivial, é uma bela pergunta que ele fez, né? Porque ele está falando o seguinte, ó, aumentando a arrecadação, porque aumenta o PIB, aumenta a arrecadação, né? Então, de tal maneira... Porque se é uma relação dívida-PIB, se a dívida aumenta e o PIB aumenta, a razão vai ficar igual, né? Vai ficar pelo menos parecida. Porque se o PIB mantém e a razão da dívida aumenta... Teria que aumentar quanto? Teria que aumentar. O Cabral sabe, ele tá ali, ó. O Cabral tá fazendo essa conta. Ele se empolgou tanto com a pergunta que ele falou que o quanto que deve aumentar o PIB para manter a relação dívida-PIB estável. Com o furo dos 200 bi, mais ou menos. Com o furo. Putz, tem que pegar o PIB, tem que pegar a previsão de inflação, porque é PIB real e PIB nominal. Então você tem que colocar no mínimo a inflação mais o que você espera que suba, para poder comparar real com nominal. A conta não é difícil, você tem que pegar alguns dados aí. Tem que pegar quanto está a relação de dívida hoje, quanto está o PIB e quanto está a dívida. Aumenta 200 bi, considerando que ele não vai queimar a reserva de 1 tri que ele tem. Então aumenta 200 bi, esse aumentar 200 bi faz por regra de 3 aumento de PIB. Para amanhã dá para fazer, para hoje tem que pegar vários números aqui. Pô, acho que a gente pode providenciar aí, Cabral. E me lembra de chamar. A gente faz aquela... o ano que vem a gente vem com a resposta. Esse ano o Cabral só quer saber de panetone e happy hour. Panetone não. E confraternização. Panetone não. Pô, ainda não abriu o panetone do Delar, é bom? Disseram que é ótimo, mas eu não comi também. Você comeu, Cabral? Então, Vai levar pro Rio. vai levar pro Rio. Pra comer no Rio. Apesar que o meu não é panetone, eu tenho que até que pegar negócio com ele. Pois é. Aí sim, hein? Gente, coisa é outra fina. Pessoal, eu vou para um intervalo, mas eu quero só deixar uma frase importante aqui, porque... Intervalo eu li... 5 minutos. Não, 19 disseram aqui. 19 eu vi uma frase hoje, foi até o Tony Volpon que postou, e aí eu acho que cabe bem aqui no que a gente está conversando. Ele falou o seguinte, Gani: o que importa não é que a lei seja forte, e sim que a carne não seja fraca. Frase do Roberto Campos, Pô, o Bob Fields original, né? Não Perfeito, o Neto, cara. que está agora no Banco Central. Boa frase, né? Bela frase. Não importa que a lei seja forte, e sim que a carne não seja fraca. É isso aí. Afinal das contas, né? São seres humanos, né? É isso aí. Então, voltamos rapidinho daqui a 2 minutos. Não saia daí com o intervalo comercial. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Estamos de volta aqui no BMC Market desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, 2 horas e 40 minutos. A Genaína Nascimento, aqui até o Peter Santana falou, é a prima do Felipe Nascimento? Eu falei, olha, só se for uma prima distante que eu ainda não conheço, mas bem-vinda, viu, Genaína? Muito bem-vinda aqui ao nosso BMC Market. O Natanael Alves de Melo tá por aqui. Terra Vermelha Paulista tá aqui também. Ed China, o Valfran, o grande Peter Santana, a Rosana Catai, o Regis Andrade, o Rubão Dantas, todas as tardes aqui com a gente no nosso BMC Market, o Kleber dos Santos, Camila Nuclis, também o Rafael, o Caio Zanetti, o Joker, o Mr. Cooklin, também por aqui, o Rui das Neves, tá todo dia, toda hora aqui. O Rui das Neves é o número 1 aqui da audiência. Falando em audiência, você está assistindo a gente, você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva e ajude a gente a bater a nossa meta, porque estamos precisando de muitos inscritos. Já somos muitos aqui, 456 mil inscritos, mas é claro que para a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas, para a gente poder também ampliar cada vez mais esse debate, trazer mais convidados e tudo mais, a gente precisa ganhar o coração do YouTube, ser um pouquinho mais relevante para eles. E aí, com a sua inscrição no nosso canal, e claro, a gente vai conseguir atingir esses objetivos por aqui. Bom, agora, pessoal, eu começo a falar o nome das pessoas, todo mundo fala assim, poxa, eu também quero que você fale o meu nome. Ricardo Hermoso Pereira falou, eu estou aqui. A Fernanda Medeiros falou, é nóis. É nóis, Fernanda, tamo junto. Também a Camila Nucleus, já falei, Liberdade Marcenaria, esse programa é ótimo, pena que dura pouco. Já estou providenciando o aumento da carga horária de Cabral e de Gani, eles vão ficar certamente muito contentes em passar mais tempo aqui na audiência comigo e com vocês. Inclusive, vamos olhar a cara de alegria, felicidade e empolgação de Alan Gani e Alexandre Cabral. Eu quero falar um negócio aqui. Eu acho que o Gabriel não leu quem estava aqui. Então vamos lá? Rafael Botelho, boa tarde, Gabriel. Rafael, qual o reflexo da escalada da guerra da Ucrânia e da Rússia da Petro? Ou seja... Gabriel? O Gabriel que nem tá na bancada. Sou eu, Felipe Nascimento. O do estoque não, pra poder isso até as 2, até as 3. Então vamos lá. Entendi. Pô, quem também tá aí? Peter Santana, Camila Nucleus, olha, falando do fósforo. Kleber dos Santos Barbosa, Kleber, meu amigo. Um grande abraço. Tem uma audiência aqui, ó, do Despolpa, distribuidora de polpas e congelados. Ah, você quer fazer propaganda, né? Não tô fazendo propaganda, mas, pô, é bacana, o pessoal... Regis Andrade mandando um beijo para o Gani. Igor Moraes, o Elson Assis. Ô, Cabral, chega de mandar beijo. Você parece uma Maguila, rapaz. Que é isso? Foco. 17 minutos. Que Mané Maguila, tá o quê? acabando. Ó quem tá ali, ó. Ó quem tá ali, ó. Ah, ele chegou. Ele chegou. Vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores, senão o pessoal não dá like, senão o pessoal não faz, não se inscreve e a gente fica aqui só falando abobrinhas. Mas por que falar abobrinhas? Não vou perguntar. O canal Minoto falou o seguinte, ô Cabral. Não é pra mim? Claro, ele escreveu, ô Cabral. Não, ele não escreveu, ele falou boa tarde. De que forma a entrada do gringo na Bolsa do Brasil traz benefício para a economia real? A real tende a valorizar, menos inflação de importado e melhor para o importador para comprar mais barato. Ferra um pouco a vida do exportador. No geral é bom. Isso aí, desenvolvendo o raciocínio, muitas palavras. Complementando o que o Cabral disse, quando você... Então você pega quando ele fala do importador. Quem são esses importadores? Cita 10 importadores. Vamos lá, muitas vezes você tem empresas como a Embraer, como a Klabin, como a Suzano, como a Ambev, né, que tem todo o seu processo produtivo atrelado
ao dólar. Como Burger King, como McDonald's, como Outback, como a Coca-Cola. Então tem lá uma máquina lá que precisa comprar, essa máquina é em dólar. Então vai pagar menos por essa máquina. O custo de produção da empresa, né, Cabral, diminui. Diminuindo esse custo de produção da empresa, a empresa se torna mais produtiva, pode produzir mais, gerar mais lucros, gerar, portanto, mais empregos também, né? Então, de uma maneira geral, é muito positivo essa entrada de dólares no país. Mas pode ser ruim para o exportador. Para o exportador é ruim, por quê? Porque o exportador, né, você tem algumas empresas que também são exportadoras, como a Klabin, como a Suzano, como a JBS, onde a receita dessas empresas ela está em dólar, e aí o que acontece? Eles estão recebendo menos, por quê? Porque o câmbio está mais favorável para os brasileiros, o dólar está mais desvalorizado, o real, portanto, está mais apreciado. E empresas como Petrobras, que importa e exporta? Aí você tem que ver qual que é o efeito líquido. Por quê? Porque você tem tanta importação dessas empresas é prejudicada pelo dólar alto e, por contrapartida, acaba sendo beneficiada quando o dólar está baixo ou, de outra maneira, o real está valorizado ou apreciado. Mas, Gani, tem alguma ponta que prevalece nessa balança? Então, se importação ou exportação, o que seria, de repente, eu melhor? não sei dizer no geral, digamos assim. No geral. Não necessariamente na Petrobras, mas no geral, assim, a ponta exportadora é melhor, tem mais possibilidade de... A importadora é pior porque ela é custo, exportadora é receita, né? Ah, tá. Então um dólar mais alto na receita é melhor do que na despesa. E para o importador é custo. Agora, se for porque você tem aquele importador que comprou para vender aqui, né? Mas você tem, sei lá, um monte de empresa que precisa de matérias-primas lá de fora e precisa de máquinas lá de fora, que está diminuindo o seu custo de produção, né? Eu tendo a achar que, assim, o dólar baixo, né, e o real mais valorizado é melhor. Tá. O efeito no final é melhor. Vocês estão vendo que a Bolsa Americana está caindo 2,5%? Sim. Cara, não tinha visto, mano. Um movimento meio doido. O que saiu? Não, mas é porque... Sabe o que está acontecendo? É o seguinte. Você teve 2 indicadores hoje nos Estados Unidos que eles vieram melhor que o esperado. Seguro-desemprego e o PIB. Qual que é a leitura? Leitura que a economia não está tão recessiva, não. Está aquecida. Se está aquecida e com uma combinação de inflação alta, Banco Central não vai reduzir juros tão cedo, vai continuar com o seu ajuste. Podendo, quer dizer, na próxima reunião, depois meio, a gente não sabe. Quando é que vai parar, né? Sim, faz muito sentido isso. Ô, Gani, eu conversei com o Fábio Fares hoje, né? Nós, Cabral e eu, conversamos com o Fábio Fares. Eu queria até replicar a pergunta que eu fiz para ele, porque a gente vê todo mundo falando 80% de chance de recessão ano que vem, e a recessão dos Estados Unidos, e vai chegar, e está chegando, e vai vir, e está na iminência, e está batendo na porta. Enfim, esses discursos que a gente está vendo que vai ter recessão dos Estados Unidos. Os dados não estão mostrando isso ainda. Economia aquecida, pleno emprego e tudo mais. Quando vier essa recessão toda, o que seria pior? Vir tudo de uma vez? Vir devagarzinho? Ou o que você acha que vai acontecer? Vai vir tudo de uma vez, tipo tsunami devastando tudo? Vai ser um negócio mais calmo, dando um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali? Como que você vê isso? Então, eu já me fiz essa pergunta, né? Aliás, já está num processo de correção, pelo menos dos ativos, né? Mas a economia real ainda não pegou para valer. Não será uma recessão tão abrupta como foi a crise de 2008, não vai ser. Mas também acho que não será uma recessão tão prolongada como foi a crise das .coms em 2000, que durou quase 3 anos. Acho que está no meio termo, entendeu? Acho que é um meio termo entre essas duas, né? Agora, acho que a Bolsa não corrigiu tudo nos Estados Unidos, não. Tá?
porque tem aquela coisa, né? Porque tem muita dúvida ainda se terá uma recessão mais forte ou se vai ser um pouso suave, uma desaceleração. Então, como há essa dúvida, eu acho que isso nem tudo está no preço. Então, se concretizar uma recessão mais dura, aí eu acho que pode ter mais correções à frente na Bolsa Americana. Eu não acho que chegou no fundo do poço, não, a Bolsa nos Estados Unidos, tá? Tem espaço ainda para Por isso cair. Só que assim, também é difícil, né, acertar o olho do mosquito, né, para não dizer outra coisa, mas Então, assim, aí você deixa teu dinheiro parado, você tem uma perspectiva de longo prazo, 10 anos, vai comprando aos poucos, né? Não compra tudo agora, vai comprando aos poucos. Mas assim, o nosso call para Estados Unidos é mais renda fixa, empresas boas pagadoras de dividendos e menos tech. Justamente por conta de possibilidades de correção. Esses dias eu vi até uma postagem com empresas que consistentemente aumentam os dividendos ano após ano há 50 anos. Aristocratic dividend. Os aristocratas dos dividendos. Sensacional essa lista aí. E empresas que a gente pode falar aqui que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Empresas sensacionais. Muito bacana. Eu gosto dessa ideia aí de, puxa, né? O dividendo daquele Você virou um dividend investor. Virei. Virei, depois fazendo propaganda do Deepcast, papo com a Luiz Barsi, só ratificou, né? Então acho que vale a pena. Você foi convertido. Foi convertido. Muito difícil ficar tentando acertar o melhor time, ganhar dinheiro, é muito estresse. Vai lá no dividendo, pinga, entendeu? E vamos que vamos. Boa. Cabral, você gosta de dividendos? Geralmente dividendos é setor elétrico. Eu não quero setor elétrico por causa de Dilma. Não, mas não necessariamente setor elétrico. Mas né? é que predomina. Ele tem más recordações. Estou tentando entender a história do VIX. Nada demais. Porque o VIX está disparando hoje. O índice do medo. Falando em medo... 25% de volatilidade. Falando em medo, o Alan falou o seguinte, mas com a injeção de grana do novo governo, não pode ter a perspectiva de lucro maior das empresas, porque tem mais grana circulando? Para alguns setores pode ser. Mais grana circulando, do que ele está falando do Banco Não, Central? eu que falei mais grana circulando, mas, por exemplo, injeção de grana no governo, né? Não gira mais a economia, mais dinheiro? Essa é uma das ideias da tal da teoria monetária moderna, né? O problema, sim, mais dinheiro é menor taxa de juros. Qual que é o ponto? Sim. É gerar inflação, né? Então, se isso não gerar inflação, tudo bem. O problema é quando gera inflação, quando é demasiado, né? Aí, porque daí gerou inflação, vai ter que subir os juros à frente, a inflação corrói o poder de compra da população, né? Diminui o consumo, gera incertezas. Então, baixar a taxa de juros é bom, quer dizer, ou colocar dinheiro em circulação, a mesma coisa, desde que, né, não gere um processo inflacionário. Inclusive você falou essa coisa da teoria monetária moderna. De monetária não tem nada e de moderna não tem nada. Eu ouvi o Marcos Lisboa falando sobre isso, ele falou exatamente isso, ele falou não é uma teoria, não é monetária, não é moderna. E aí ele explica lá a questão da própria você elaborar uma hipótese, testar, colocar para jogo, ver se deu certo, ver onde deu certo, por que deu errado. Enfim, vocês dois são acadêmicos, vocês sabem como que o negócio funciona para você testar uma teoria, né? Porque hoje... Tem que estressar o modelo e tudo mais. Filipão, a economia evoluiu tanto, cara, como ciência, que você tem os métodos estatísticos e esses métodos, eles são muito sofisticados, né? Que é a parte da econometria. O que a econometria ela tenta fazer? Ela tenta ver o impacto ou a relação de uma variável sobre a outra, controlando
sobre todas as outras demais. É como se fosse um experimento laboratorial onde você consegue controlar no laboratório as variáveis, certo? Sim. Aí você quer saber qual que é o impacto da temperatura sobre, sei lá, o alimento, entendeu? Mantendo a pressão constante, mantendo todas as demais variáveis constantes. A econometria tenta fazer isso por meio dos métodos estatísticos. Então, o Marcos Lisboa, que é bastante rigoroso nessa parte academicamente, né? Ele defende isso, fala, tudo bem, tem uma teoria, agora vamos testar a teoria. Né? Então, observei, vou levantar hipóteses. Qual é a hipótese? Trouxe crescimento, um exemplo, trouxe crescimento econômico, gerou inflação, isso é uma hipótese. Agora vamos pegar os dados e aplicar a técnica econométrica de maneira correta, né? Então, muitas vezes essas escolas heterodoxas, né, elas ficam formulam uma série de pseudo-teorias e que não foram testadas, não tem evidência empírica que aquilo deu certo. Né? Então, concordo aí com o Marcos Lisboa. Estou falando com um trader lá fora, ele falou, tá tudo muito estranho mesmo. Com essa queda do VIX, essa disparada do VIX hoje. Nós já pegamos pregões tão ruins quanto o de hoje e o VIX estava lá de boa na nave. E hoje tá mega estressando, mano. O Peter falou, pode ser aquele encontro lá do presidente da Ucrânia nos Estados Unidos, medo de terceira guerra? Até pensei nisso. Não, para VIX não. Enfim. E já teve vencimento grande de opções. O Regis disse que não concorda. Eu queria saber por quê, Regis. Não, qual os argumentos, aspecto? por favor, em qual aspecto? Não, e qual parte? Qual tema? Qual parte, qual tema? Explane. O chat quer saber. Porque essa sua contra-argumentação, por favor. Eu gosto daquelas pessoas que falam assim, não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Porque você fala muita besteira, Dani. Me desculpa, mas... Eu concordo. Cabral, você concorda com o último assunto aqui antes da gente encerrar? Pô, Filipão, só o Cabral falou nesse programa, cara. Eu fiquei até meio constrangido porque eu queria falar alguma coisa. Eu tô sendo, sabe, perseguido aqui, porque o tempo inteiro você só fez pergunta pra ele. Você vai falar igual aquela candidata lá. Você tá querendo me calar? Por que isso? Bom. O Cabral mandou um Libras aqui. Cabral, a última pergunta antes de encerrarmos o nosso BMC Market, que hoje vai até 3h40. Não, já tá ali, ó. Cadê? Já tá ali. Ele ali, ó. Ai. Só não chegou convidado ainda. É ele que vai ter que bromar horrores hoje. Não, o negócio é o seguinte... Tiveram informações de que já teria batido o martelo em Jean Paul Prates para assumir Vai ser uma droga. Diz o seguinte, algumas das ideias dele para a empresa. Recompra equilibrada de refinarias, upgrade e expansão das refinarias em operação, trocar o PPI por preço de mercado regional, apostar em energias renováveis, descarbonização, diminuir os dividendos para poder fazer mais investimentos, manter as regras de compliance e transparência da empresa e manter a política de estoque criando subsídios para a empresa. E aí, queria saber de vossas senhorias o que me dizem sobre com subsídio o senhor Jean Paul Prates. Não concordo com PPI. Segurar dividendos faz parte. Se o projeto é muito bom, por que vou distribuir? Microsoft, o primeiro dividendo que ela distribuiu, ela teve 25 anos de lucro antes. Então, se for uma coisa que vale a pena, que demonstre para o sócio, olha, em vez de eu te dar 100, eu vou te dar 5, porque 95, se a gente reinvestir, daqui a 10 anos vira 2.000. Você vai ter mais ainda. Vamos ficar aqui? Não vale a pena? Se não for uma coisa política, o não distribuir dividendos, acontece em qualquer empresa que seja bem planejada, que tenha projeto para frente, que ele acha que vai render mais. Então, se for bem planejada, ok não distribuir mais dividendos. Eu não tenho desespero para receber dividendos. Por que a gente fala que o setor elétrico paga muito dividendos? Porque pela falta de concorrência e pela estrutura, não precisa se renovar toda hora.
O poste está lá, maluco. O setor já está distribuindo. Investir, né? Ele precisa mais manter do que outra coisa. Então, dos dividendos, ok. Sobre refinaria, não entendo tanto. Então, não sei se tem que privatizar o local. Pesquisa, ok. PPI, nem pensar, regionalizar. Você tem que ter padrão mundo, porque você importa combustível, você importa gasolina, você importa diesel. Você exporta cru e importa refinado. Então, se você não botar refinado comparado com lá de fora, você vai importar como? Vai tomar prejuízo? Importar mais caro que vai vender na gôndola, na bomba? Então, isso aí eu tenho um pé atrás gigante. O resto, para mim, teoricamente, sendo bem gerida, eu não tenho muita coisa contra, não. O problema é qual vai ser o dedo político, principalmente a história dos dividendos. Né? Porque o dividendo pode ir para bolso de político, né? Esse que é o medo, como aconteceu já no passado. Né? Ou ser feito em projeto que não vale a pena, que vai tirar valor da empresa no decorrer dos anos. Se for para ser bem gerida, faça que nem Microsoft. É um mega monopólio mundial, só não é monopólio que a Apple botou a cabecinha de fora tem uns 10 anos. Antes disso era um monopólio mundial. Ela sofreu vários processos mundo afora. E virou um monstro. Se for para ser isso, ok. Se não for, distribui. É isso. O senhor quer dar uma contribuição? Como eu falei muito pouco, eu vou continuar calado. Concorda comigo? Concordo. Então, sempre concordo com vocês. E aí o Rafael perguntou o seguinte, que a gente viu hoje Petrobras, ela está subindo 1,15, mas praticamente essa alta de hoje é do gap de alta, porque chegou a subir mais de 2% e agora está reduzindo um pouco os ganhos. E aí ele fala assim, qual que é o reflexo da escalada da guerra Rússia e Ucrânia para essa alta de Petrobras que a gente está vendo? Tem algum tipo de relação possível aí? Eu não sei como é que está o Brent hoje, o WTI. O Brent está subindo. De uma maneira geral, a escalada da guerra aumenta o preço do petróleo, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo, há algum tipo de sanção com a Rússia não vende, encarece o preço do petróleo, né? Ou o petróleo russo chega no mundo, mas chega por um caminho maior, passando pela China. Então aumenta. Então sim, é bom. Bom para a Petrobras. Bom para as empresas de petróleo, bom para a Petrobras. Tá certo. Eu tinha visto um comentário aqui, o Gani e Cabral, que foi muito engraçado, inclusive, eles falando que foi só o market começar, acho que foi o Ricardo Hermoso. O Ibov virou para queda agora. Foi só o market começar que virou. Ou seja, a gente é market. Porque a gente a gente pé frio. E a gente fala, aí o pessoal fala a verdade, né? Então, aí caiu, é isso. Culpa nossa. Culpa nossa. Já foi aprovada a LOA. Pô, mas o negócio também deve ter sido naquele ritmo do ritmo do Rodrigo Pacheco. Quando eles querem, meu amigo. Alguém quer podemos dizer contra? Não sei quando eles não, querem, é o contra-ataque da Argentina, os caras. Né? Voam. Voa que voa. Ou seja, a lei orçamentária anual foi aprovada pelo relator, pelo Congresso, apresentada pelo relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Foi aprovada, então. Tá ótimo. Foi aprovado. Cabral, onde vai ser a confraternização da noite? Porque já teve outra noite, já teve agora Mala. Aonde? É Mala. É Mala, um amigo Mala, porque amanhã eu saio daqui e vou embora. Vai pro Rio. Volta. Dia 1º, porque trabalho dia 2, né? Resolvi trocar férias com um camarada meu, né? Por favor, né? Não deixe o apresentador sozinho, porque ele não consegue. Pô, se eu não ver, eu te ligo, aí não vem nós dois. Aí o que eu faço aqui, Cabral, sem vocês? Não vem nós dois, eles já não vêm. Não vem nós dois, entendeu? Bacana, bota umas propagandas. É o que eu falo. Pô, eu vou dizer que faço eu da vida sem vocês? Vamos fazer os melhores momentos. Ó, dia 12 de janeiro eu já tô convidando.
PEC dos precatórios. Com dinheiro, dia 2 de janeiro, especial. 12 horas. 2 às 4 da tarde. Ele tá dormindo de olho aberto. Ó, só de PEC dos precatórios tem um mês de programa. Mais de PEC transição, mais um mês. Falando em Com Dinheiro, nossos caros amigos do Você com Dinheiro já Ele tá estão aí. sozinho ali, que ele queria falar 2 horas, mano. Ô, Cabral, foco, Cabral. Tchau, Cabral. Tchau, Dá até consideração final. Amanhã tem o dia, maluco. Amanhã é pouco, cara. Se eu estiver inspirado, eu te ajudo nas Você me perguntas ajuda, aí, que eu vejo. amanhã Vou pedir pra Daiane, que são os Você me convidados, ajuda. já te ajudo. Amanhã... Que amanhã vai dar quarta-feira que vem, mas não vai dar 3 da tarde. Exatamente. Lembra do Zagallo? Só falta um. Lembra disso na Copa de 98? Pena que perdeu. E o que faltava era o pior, né? Só faltam Perdeu 2. pra França, não foi? Perdeu pra Foi na França. França. 3-0, aquele do Ronaldinho convulsionando. Zidane, Henry, os caras deitaram e rolaram em cima do Brasil. Pelo amor de Deus. Gani, consideração final. Falaram que a gente aqui, o Maximus 3, falou que a gente lembra o Manhattan Connection. Era legal o Manhattan Connection, agradeço o elogio, também Eu cheguei a gostava. ver muito no começo. Bem legal, tinha o Paulo Francis. Bem no era começo eu muito vi legal. muito. Mas eu diria que a gente é melhor que o Manhattan Connection. Obrigado, viu? Ouso dizer... Maximus. Não acaba, mano. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Valeu, Cabral, abraço. 10 minutos de despedida. E eu me vendo ali, ó. Valeu, Gani. Valeu, abraço, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Abraço para vocês que estão aí na audiência com a gente. Pô, sensacional esse bate-papo. E vocês ficam agora, Você com Dinheiro, com o Felipe Ferreira, também com o Rafael Pasquarelli. Estarão aqui batendo esse papo com vocês. E eu volto amanhã, a partir das 2 horas da tarde, aqui no BMC Market. E o nosso time no derradeiro dia do ao vivo do ano. Forte abraço. Tchau, tchau.